Então por que que um astrólogo politizado, né, que tenha conhecimento político e que inclusive se posicione à esquerda do espectro político, por que que esse astrólogo vai conseguir integrar um trabalho mais crítico ao seu trabalho astrológico? Nesse ponto, o que deve ser debatido aqui é o que é uma análise crítica, o que é uma análise reflexiva, né? Então, assim, uma análise crítica, reflexiva, ela é o oposto de uma análise superficial, tá? Então, uma análise crítica, ela é uma análise mais profunda, que não fica na superficialidade. É uma análise mais estrutural. Uma análise crítica, ela é mais estrutural, ela vai na profundidade, ela vai nas bases. Se essa análise crítica tiver um repertório filosófico, mais do que ir nas bases, mais do que ir na profundidade de um pensamento, a análise filosófica ela vai na premissa do pensamento, tá? Qualquer pensamento, ele tem pressupostos, ele tem premissas e tem um desenvolvimento, que é o conteúdo dessas premissas, tá? Então, por exemplo, todas as ciências humanas e sociais, elas atuam no conteúdo, tá? No conteúdo de uma teoria social e política. Mas a filosofia vai além, ela trabalha na base, no ponto de partida, na premissa do conteúdo de uma teoria política e social. Então, é o tipo de análise mais profunda possível de ser feita, tá? Vocês sabem disso, que além de astrólogo, eu sou psicólogo, tá? Então, eu tenho, por exemplo, a formação em psicologia social. A psicologia social, ela estuda, né, um conteúdo ligado à questão social, à questão da sociedade, que inclusive é muito parecido com o conteúdo da sociologia. Mas as premissas desse conteúdo, o ponto de partida de todo esse conteúdo, quem vai abordar isso é a filosofia política, é a filosofia. E isso que eu estou falando para vocês é a base, é o quadro referencial para eu poder definir o que é uma análise crítica. Então, uma análise crítica ela é o oposto de uma análise superficial, que fica só na superfície. É uma análise mais profunda, que vai nas bases e que vai inclusive nas premissas desse conteúdo político ou teórico. Para isso, precisa de conhecimento de ciências humanas e sociais e de filosofia. Mas, para eu ainda delimitar melhor o que é essa análise crítica, tá? Por que eu posso dizer que esse quadro referencial é uma análise crítica mais efetiva do que, por exemplo, a análise de um astrólogo despolitizado ou que se diga imparcial, ou que se diga neutro, ou que se diga apolítico? Aí eu vou pegar como referência 3 teorias. A gnosiologia novamente, o marxismo, a filosofia marxista e a psicanálise. A gnosiologia vai dizer que não existe análise crítica de um conhecimento, inclusive de um conhecimento político, se você não souber os limites metodológicos do seu próprio conhecimento. Tá? Então, por exemplo, se eu quero abordar a política a partir da ciência, ótimo. Mas eu tenho que ter a plena noção dos limites metodológicos da minha própria ciência. Se eu quero abordar a política a partir da arte, ou a partir da filosofia, ou mesmo a partir de qualquer outro conhecimento, eu preciso, de acordo com a gnosiologia, a filosofia do conhecimento, eu preciso ter noção dos limites, né, metodológicos do meu próprio conhecimento. Até onde o meu próprio conhecimento metodológico consegue esclarecer um determinado fenômeno ou uma determinada teoria. A própria ciência não é dona da verdade, né? Existem outras maneiras de construir a verdade. A verdade ela é uma construção, tá, gente? Então você constrói a verdade. Eu posso construir a verdade através da ciência, mas eu também posso construir a verdade através da arte, às vezes até de uma maneira mais profunda. Ou eu posso construir a verdade através da filosofia, de uma maneira também mais profunda do que a ciência. Mas a ciência também é importante, eu não preciso abrir mão da ciência, ela é muito importante. Tanto é que o tempo inteiro eu estou defendendo a ideia de se estudar ciência política, inclusive. O marxismo,
vai falar que não existe conhecimento crítico sem consciência dos conflitos e lutas de classe, né? Então, se você quer ser um astrólogo político que vai abordar o fenômeno político e vai fazer previsões, você precisa ter na sua mente a existência do fenômeno de lutas ou conflitos de classes. Você precisa saber que existe uma classe, uma elite, né? Existem classes que são subalternas, que são dominadas de alguma maneira. Que existe uma linha de pensamento e de discurso que favorece elites e existe uma linha de discurso e de narrativa que domina as classes desfavorecidas. Então, e até mesmo na maneira de fazer a sua previsão, na maneira de você devolver uma análise, você precisa levar em conta isso. Porque existem discursos que tendem a manter os grupos subalternos mais subalternos ainda, mais dominados ainda, e que favorecem grupos de elites. Então você não consegue devolver uma análise crítica política sem levar em conta esse fator segundo a teoria marxista, e eu concordo com isso. A psicanálise, na verdade, a psicanálise vai trazer uma crítica que é muito parecida com o pensamento da gnosiologia. A psicanálise vai dizer que não existe análise crítica da realidade, seja da realidade política ou de qualquer outra realidade, se a pessoa que está analisando essa realidade não tem uma percepção de como o seu próprio inconsciente condiciona a sua percepção dos fatos e da realidade. Tá? Então, para a psicanálise, a pessoa que está fazendo uma análise dos fenômenos, inclusive dos fenômenos políticos, essa pessoa tem que ter um grau maior de autoconhecimento. Essa é a ideia. Né? Então, para a psicanálise, todos nós temos um lado que é desconhecido de nós mesmos. Só que quando você faz um trabalho de autoconhecimento, você vai acessando essas áreas inconscientes dentro de você mesmo. E aí você vai começando a perceber melhor os seus próprios preconceitos, os seus próprios vieses, né? As suas próprias tendenciosidades. E inclusive as suas intencionalidades inconscientes ou não percebidas. Então, para a psicanálise, você tem que ir se apropriando do seu próprio desconhecido dentro de você mesmo para você fazer uma análise crítica da realidade. E isso é um processo da vida toda. Né? Então, é interessante, tá? O meu conceito de análise crítica leva em conta essas três referências. E eu considero que isso é importante e é aplicável na análise da astrologia política, exatamente para você não fazer um trabalho de astrologia política ingênuo, superficial, que até acerta algumas previsões, mas que na verdade não devolve uma informação que seja útil, que seja socialmente relevante, transformadora, crítica e reflexiva para a sociedade e para as pessoas de um modo geral. Mais do que fazer só previsões, eu entendo que a astrologia pode ter também uma função transformadora. Ela pode ser um contraponto, tá? Então, assim, quando eu faço minhas análises políticas, o meu quadro referencial é de ciências humanas e sociais. Até porque eu tenho formação para isso. Mas a astrologia, para mim, ela me fornece um contraponto, tá? E agora eu vou falar da importância da astrologia política mesmo. E qual a importância da astrologia na política. Porque o que eu percebo é o seguinte, quando você fica só na análise de conjuntura dada pelas várias ciências humanas e sociais, você acaba tendo muitos dados, muitas informações, inclusive a mídia também, mesmo a mídia alternativa, mesmo a mídia de esquerda. Ela traz muitas informações, muitos pontos de vista diferenciados, né, muitas perspectivas. Num certo ponto, isso é positivo, né? Mas às vezes você fica perdido no meio de muita informação. É muita coisa, né? Você fica um pouco perdido, às vezes fica difícil saber qual é a direção das coisas, para onde as coisas estão indo. A astrologia política
quando feita de maneira interdisciplinar com esses conhecimentos humanos e sociais e filosóficos, a astrologia ela dá uma direção. Eu consigo saber, né, quem está acompanhando minhas previsões, quem assiste os meus vídeos da playlist de astrologia política, consegue ter uma boa noção de para onde a política está indo, né? A astrologia ela fornece um contraponto, esse contraponto é metafísico, né? Porque a astrologia ela é uma disciplina metafísica. Ela não é uma disciplina limitada às relações de causa e efeito do mundo exclusivamente material, né? A astrologia ela vai um pouco além disso, mas isso eu vou deixar, isso é um assunto para um outro vídeo até, né? Eu pretendo no futuro, eu já tenho, né, a pauta toda organizada para no futuro fazer vídeos de astrologia filosófica. E aí eu vou entrar nesse tema, que é o tema do aspecto metafísico da astrologia, né? A astrologia ela não é uma disciplina de conhecimento limitada por uma visão materialista da realidade, né? Ela é uma outra coisa. Ela é um contraponto metafísico da realidade. Nesse sentido, a astrologia não pode ser considerada mesmo uma ciência pelos padrões do mundo moderno contemporâneo. Ela está muito mais próxima da filosofia, da metafísica filosófica, né? Tem algumas aproximações com as ciências humanas e sociais, né? A astrologia está mais próxima das ciências humanas e sociais do que das ciências naturais, biológicas e exatas. Mas mesmo nesse ponto, ela está mais próxima da filosofia metafísica do que das ciências humanas e sociais, tá? A astrologia está mais próxima da metafísica. Tem inclusive uma metanarrativa, uma metalinguagem, mas eu vou deixar para explicar isso num futuro. Mas assim, o que importa nesse ponto do vídeo é firmar a ideia, tá, com vocês, de que a astrologia política ela fornece uma boa direção do fluxo de tendências, para onde as coisas estão se encaminhando. E vejam, eu estou colocando a astrologia aqui, a astrologia política, como um contraponto, tá? Então, quando eu estou analisando a realidade política, eu vou me basear realmente para fazer uma análise crítica profunda da realidade política. Eu vou me basear nos meus estudos de ciências humanas e sociais, com os 3 critérios de análise crítica que eu falei para vocês, o critério gnosiológico, marxista e psicanalítico. Mas como isso são muitas informações que eu preciso integrar e dar uma direção, quem vai me ajudar a fazer isso é o contraponto astrológico. E eu acredito que, sinceramente, eu sou uma das únicas pessoas que fazem isso. Eu não conheço outras pessoas que fazem isso, tá? Tem outros astrólogos que falam de política. Tem, né? Tem, inclusive, astrólogos que fazem boas previsões políticas. Só a previsão, né? Na hora de fazer a análise política, deixa muito a desejar. Inclusive, faz análises equivocadas. Espero com isso ter respondido então a dúvida, tá? Então, o astrólogo pode falar de política? Então vamos dar uma conclusão aqui.